Então, falando do trabalho das Assembleias de Deus na cidade de Três Coroas e Igrejinha, né? Principalmente, então, eu preciso começar na década de 70, quando nós estávamos nos convertendo. O que a nova geração não sabe, e poucos aqui se lembram, na década de 70 havia um trabalho neopentecostal, um trabalho carismático muito em evidência. Ok? Igrejas históricas recebendo uma verdadeira visitação do Espírito Santo. Era um pentecostalismo diferente do nosso, regrado, educado, todo quadradinho, doutrinariamente bem amarrado. Nós popularmente o chamaríamos de um pentecostalismo frio. Ok? É dentro deste momento, na região do Vale do Sino e do Vale do Paranhana, que entra as Assembleias de Deus. Como isso aconteceu? O missionário sueco, na época presidente das Assembleias de Deus, lá em Porto Alegre, tinha sua casa de verão em Gramado, pertinho, a poucos metros da atual Assembleia de Deus de lá. Ele passando por essa região, ele queria muito que essa região tivesse igrejas pentecostais. E eles começaram a orar, e nesse meio tempo um missionário canadense, de origem alemã, ucranianos vindo para a Alemanha, que foram para o Canadá, estavam na Argentina querendo entrar no Brasil. E através dessa união dos dois interesses, que o pastor Valdemar chegou até Três Coroas. E ali começa a minha história. Eu, naquela época, estava sendo evangelizado pela igreja luterana, que estava sofrendo um impacto tremendo de o que para nós era um avivamento, e não deixa de ser. Não era pentecostal, mas era um avivar, eram pessoas tomando decisões e se convertendo a Cristo e mudando de vida. Naquela época, o pastor Jacó Armandi já tinha grupos chamados ceifeiros, eram mais ou menos 500 e poucos grupos caseiros. E ali entra o pastor Valdemar, bem numa época em que o mundo teológico no Brasil estava começando a ler os escritos do falecido pastor Enéas Tognini, O Arrebatamento da Igreja. Então nós, da igreja luterana ou reformada, se alguém é mais específico, a evangélica do relógio, quando entramos em contato com o batismo nas águas, a volta de Cristo e o batismo no Espírito Santo, essas questões mexeram conosco e foi ali que nós conhecemos o Evangelho pela primeira vez, pregado por alguém das Assembleias de Deus. Aliás, aqui em Igrejinha, foi o primeiro culto que eu assisti, não em Três Coroas, aqui, onde é o cemitério da igreja evangélica, do outro lado do rio, aquela subidinha, na frente agora é um depósito. Na época já era um depósito de cerveja e nós o ocupamos por um tempo para fazermos cultos aos domingos. Era um ambiente bastante, vamos ser bem honestos, bastante místico, preconceituoso. Naquela época, essa região era muito germânica. Não existia italianos naquela época, nós os chamávamos de gringos, de tão estranhos que nos eram. Imagina então a população normal das Assembleias de Deus, que forma a Assembleia de Deus. Muito pobre e bastante dentro de uma época em que a cultura militar regia. Isso quer dizer o quê, gente? É muito importante nós entendermos isso. Tu não falavas o que tu querias. Tu não te comportava fora das 4 linhas estabelecidas pela Constituição. Então,
É nesse ambiente que as Assembleias de Deus começaram, com uma mensagem muito bíblica, muito teológica de arrependimento. Eu acho que o único ato que hoje pensando hoje eu não faria. Na época, para nós, foi um surto de fervor. Bem nos primeiros meses de conversão, a gente conseguiu folhetos, o que a Igreja Católica não faz de acordo com a Bíblia, uma coisa assim, um folheto muito provocativo, altamente, pensando hoje como homem maduro e mesmo tendo opinião diferente, a opinião talvez doutrinariamente diferente da Igreja Católica, no mundo de hoje temos que somar forças. E eu diria que hoje eu não faria isso. Então, na época, este era o ambiente. Muito simples, não tínhamos templo, casas, garagens, escolas. O militarismo meio que usava a ética evangélica como um contraponto de uma igreja mais politizada, como era a Igreja Católica. Então, eu me recordo no tempo do falecido presidente Figueiredo, ele expulsou alguns prelados católicos do Brasil por estarem envolvidos politicamente, né? Então, nós éramos o contraponto naquela época. Eu diria assim, a questão ministerial, como era naquela época? Deixa eu voltar um pouco, deixa eu tentar descrever. As Assembleias de Deus, elas nasceram como nós temos que entender algo, isso não foi proposital, foi realmente um mover do Espírito Santo. Não é querer justificar. As igrejas históricas não estavam alcançando as classes pobres do Brasil, e as Assembleias de Deus, elas conseguiram desde cedo comunicar-se com a classe mais simples e pobre da nação. Então nós temos cultos assim muito familiares, linguagem coloquial, uma teologia imperfeita, pobre, cheia de furos, mas uma teologia aplicada, o que a população não ouvia. A grande retórica das igrejas históricas contrastava com a simplicidade da aplicação do Evangelho. Quando tu falava naquela época que Jesus era a porta, e a gente ilustrava uma porteira onde o gado passa, para o portãozinho onde o dono passa com uma roleta, todo mundo entendia. O posicionamento de todos ao ouvir o Evangelho naquela época, veja, pessoas, naquela época nós alemães éramos muito agarrados em superstições, a benzedura, por exemplo. Nós não éramos de ir em centro de umbanda, porque isso não era da nossa gente, porque nós éramos superiores, afinal de contas, nós éramos brancos. Mas tínhamos a benzedura e outras formas, né? Então, muito naquela época temos que levar em conta, era natural o endemoninhamento. Natural. Era uma manifestação, não do fervor, da pessoa do Espírito Santo, um pouco mais intensa, e tu via de repente um grito de agonia desesperador e alguém caindo dos bancos, convulsionando. E a igreja convivia muito natural com isso, muito naturalmente. Para nós não era nada novo. Por quê? Não porque éramos bons, não.
A dimensão do batismo no Espírito Santo para todos nós deu um fervor e uma como eu posso dizer, um foco, uma atitude assertativa. Nós sabíamos que Jesus era dono dos demônios. Então era lógico, em nome de Jesus, sai. Você está atrapalhando o culto. E nós não tínhamos medo do embate. Eram choques de convicção. Não havia nada disso que existe hoje em dia, essa máquina de entrevistar demônios, de pisar em pessoas. Não, ninguém tocava. Eram confrontos de autoridade. Muito diferente dos dias de hoje, né? Eu diria que outro fator fantástico que diferencia a igreja, o ministério daquela época, era o batismo nas águas. Hoje, ele é celebrado na igreja com muita festividade. Na nossa época, não. Porque sabe o que significava na nossa época? Ser expulso da família, não ser convidado para as festas. Ninguém nos dirigia mais a palavra. Nós éramos os párias, talvez os marginalizados da família, eu deveria dizer. Então, quando você ouvia uma pessoa naquela época, há 40, 50 anos atrás, dar o seu testemunho, ele começava falando de como Jesus transformou a vida dele e do que, ninguém tinha vergonha de dizer do que Jesus o libertou. E daí, eles normalmente choravam, de tanta intensidade, de tanto que lhes falava o coração, que chegou o dia que eles desceram as águas. Porque para eles não era o descer as águas, a dor era o rompimento com a sua família. E em terceiro lugar, o que muito se falava era batismo no Espírito Santo. Porque, gente, vejam vocês o seguinte, batismo no Espírito Santo na década de 70, 60, veja, algo que a igreja não sabe. Em 64, em plena era militar, falta o nome daquele evangelista agora, um baixinho judeu, ele estava em Porto Alegre. Daqui a pouquinho vai voltar o nome dele. A campanha evangelística dele, cura e libertação de demônios, foi tão grande que ficaram dezenas de muletas em cima do palco, que a Associação Médica de Porto Alegre interviu, querendo provar que era tudo fake. Morris Cirulo é o nome do evangelista. É nesse contexto de sobrenaturalidade que o batismo no Espírito Santo era muito valorizado. Ele não era uma experiência emocional como ela é hoje. Era uma experiência do poder de se levantar contra tudo e todos e proclamar uma mensagem de poder, de autoridade, de transformação. Gente, não tinha esse negócio de um deitar a cabecinha no ombro do outro e chorar junto. Não. Nós sabíamos que nosso prazer era estarmos junto, em grupo, orando. Ali era o nosso consolo, aconchego, o acolhimento, um momento doce. Fora disso, cada um por si e Deus por todo. Tu é guerreiro, tu é soldado, tu tem que impor o reino de Deus onde é que tu está. E te vira. Tu é uma testemunha de Cristo, faça o nome de Cristo honrado onde é que tu estás. Então é bem outra mentalidade. Bem outra mentalidade. Hoje é uma questão de moda, é uma questão... Eu temo com o modismo atual. Eu creio que nós ainda voltaremos para uma... Essas reuniões, deixa eu contar algo, essas reuniões de oração, eu nunca participei do grupo de oração lá no monte, não é bem meu estilo. Mas eu quero resgatar algo das reuniões originais de oração que nós tínhamos e que é a minha percepção.
era uma verdadeira catarse. Se tu não entende o que é catarse, é uma limpeza de alma. Era purgar. É que nem no inverno, quando você escarra, você expectora. Era ali que as emoções reprimidas fluíam. Nós chorávamos, falávamos em línguas, um orava pelo outro, palavras de revelação, profecia, palavras de orientação. Enfim, era ali o colo que a gente sentia que Deus estava dando para nós. Porque nos sentíamos como ovelhas enviadas para o meio de lobos durante uma semana inteira. Não tínhamos um pastor para nos ajudar, não tínhamos uma instituição para nos ajudar, não tínhamos local para nos reunir, não éramos instruídos, nós éramos marginalizados. As pessoas tinham vergonha de nós. Né? Somente os bem pobres, necessitados é que falavam conosco. Porque para o povo local nós éramos estranhos demais. Então foi assim que esse ministério, uma radicalidade em obedecer a Deus, uma obediência e nós buscávamos no dia a dia, 2 vezes por semana nos reuníamos para orar. E vejam vocês, não eram assim orações bonitas, eram orações do coração, era o derramar da alma, como eu disse, era o expectorar. E tínhamos uma qualidade muito interessante. Aqui entra a pessoa do pastor Olavo, que na época era o presbítero das Assembleias de Deus. Ele não só dobrava o joelho conosco para orar, não. Nós tínhamos vínculos. Nós orávamos não por obrigação, nós orávamos não por mandamento, nós orávamos por vínculo afetivo. E ele gastava tempo. Antes de orarmos, era normal, pelo menos 30, 45 minutos de conversa. Livre, espontânea, sem protocolos. Simplesmente o compartilhar dos medos, das dúvidas, das vitórias. Gente, a gente se alimentava e como diz, né, deixa eu brincar um pouco, deixa eu ser irônico como eu sou, os irmãos mais simples se regozijavam. A alegria de ouvir alguém que deu um testemunho, que orou por alguém, que conta uma vitória. A gente sabia, o grupo está sendo fortalecido. Essa era a nossa vida como igreja. Isso era o nosso ministério. Nada organizado, nada... Era literalmente, a gente sabia que recebeu poder para ser e dar testemunho. E as pregações, meu Jesus amado, os nossos obreiros hoje são doutores em relação a quem éramos. E o conteúdo. Né? Eu me recordo de certas aplicações, né, do Evangelho. Santa Maria. Eram ridículas, mas é dentro disso daí que o Evangelho se espalhou. Ok? Esta é a realidade da igreja primitiva nesse local. Nua e crua, observada a partir do meu ângulo. Tem pessoas que gostam de santificar a obra de tal maneira que a tornam quase que mística, etérea. Sim, ela era sobrenatural no seu avanço. Bom, mas entrando para um período mais atual, entrando para um momento mais hoje, veja, hoje, qual é a minha visão, qual é o meu momento? Eu vim de Três Coroas para cá, desempenhando um papel de vice na presidência, junto com o papel do pastor Olavo, que é de presidência. Hoje eu cedi esse espaço ao futuro pastor presidente, o pastor Anderson, e eu ocupo o papel de pastor auxiliar. Isto significa muita coisa.
Isso quer dizer, eu preciso aprender a dar espaços. Isso quer dizer que eu tenho menos palavra, menos influência, menos o que dizer nos caminhos, nas diretrizes. Porém, abre-se uma nova porta. Eu tenho mais a dizer em termos de conteúdo. Por quê? Porque eu não tenho mais as obrigações institucionais. Tem coisas na igreja que hoje em dia eu não me preocupo mais, não estou nem um pouco interessado no rumo que vai tomar. Eu posso me preocupar com aquilo que a minha alma se satisfaz, que são conteúdos. Há pouquinho, quando vocês chegaram ali no escritório, eu estava escutando acerca de um debate em Londres, se a Igreja Católica faz bem ou não ao mundo. 4 debatedores, 2 a favor, 2 filósofos contra, altamente contra. Então, hoje, eu tenho esse privilégio de buscar conteúdos para que a igreja possa, quanto mais conteúdo, mais abrangente é o teu entendimento. E eu posso contribuir com o entendimento qualitativo, não só com uma palavra de domingo à noite, um sermão, ou uma palavra numa congregação. Não, eu posso me reunir com a liderança e trazer um conteúdo muito mais abrangente. Então, é um momento único, um momento que eu gosto muito, e vejo como nós precisamos dar um salto qualitativo. Ok? O que eu quero dizer com isso? A Igreja Assembleia de Deus, ela, como instituição, aqui no Sul, ela perdeu o compasso com a sua realidade. Ela já não consegue mais dialogar com a sociedade emergente. Ela ainda consegue manter o diálogo em espaços, em guetos culturais, ok? Eu sei que vai virar uma renovação e tem uma nova geração vindo com bons conteúdos, entre eles alguns jovens que já estiveram aqui conosco. Mas a Assembleia de Deus, ela teve até aqui um fator muito bom. É o fator inclusivo. É uma qualidade das Assembleias de Deus. Nós temos pastores, nós temos mulheres missionárias, pregadoras, filhos de japoneses, filhos de negros, filhos de portugueses, filhos de imigrantes alemães, gente que nasceu no mundo espanhol, filhos indígenas. A Assembleia de Deus, ela é acolhedora nessa miscigenação. Isto é uma das grandes qualidades sociais que temos. Além de cuidarmos dos pobres, de uma maneira simples, não somos como outras igrejas históricas que conseguem fazer um trabalho altamente profissional. Nos falta muito essa qualidade. Mas temos tido um efeito paliativo fantástico em centros de recuperação, pequenos orfanatos, uma ou outra iniciativa um pouco mais profissional. Conheci um missionário canadense, órfão de pai e mãe da Segunda Guerra Mundial, com amor pelas crianças, em Ivagaci, 3 de maio, em Boa Vista do Buricá, aliás, o bairro é Ivagaci. Fantástico, ele tem ali o que seria mais ou menos comparado ao Trindade, o orfanato luterano aí de Moreira, um trabalho profissionalizante fantástico, onde crianças órfãos saem realmente educadas, evangelizadas e profissionalizadas. Nós temos outros, temos o pastor Dário Stein aqui em Gramado com CRER, temos o Centro de Desafio Jovem aqui de Três Coroas, encabeçado até recentemente pelo
Jorge Lemos, e por aí afora. Nós temos muitas outras contribuições sociais. O que nos falta? O que nos falta é uma inclusão maior de jovens com uma mensagem essencial e não imitação do clero assembleano. Não um jovem que parece um papagaio que imita a pastorada. Não, isso já não comunica com a nova geração. Jovens que sabem falar a linguagem do mundo atual, mas não o fazem por modismo e nem como contracultura. Não, o fazem no poder do Espírito Santo. Isto para mim é algo que ainda vai ter que nascer. Mais espaço para mulheres também. Recentemente eu ouvi um pastor, esqueci o nome dele, alguma coisa Júnior, onde ele, segundo ele foi levado até o céu, teve uma visão, onde Jesus falou com ele, e ele viu o último mover da igreja, e diz ele assim, o que eu vi não tem como explicar. É o mover dos leigos. E daí ele olha para a câmera e diz, irmãs, preparem-se, eu vi mais mulheres pregando o evangelho do que homens. Então eu creio que isso é um tempo também que esta questão vai ser, nós vamos ter que trabalhar, dar um salto de qualidade, não vai ficar para sempre como está sendo nos dias de hoje. Eu também acho que nós teremos um salto de qualidade, e aqui eu deixo a minha observação. Isso é minha opinião pessoal, ok? E eu não estou falando em nome da Assembleia de Deus. Eu estou falando o seguinte, eu não creio que nós vamos conseguir congregar sempre pessoas no templo. Hoje em dia, as pessoas, elas habitam o espaço público está aqui, certo? Todo mundo olha a mídia, é lá que nós alcançamos as pessoas. Então, hoje, nós precisamos, sem dúvida, um ministério mais articulado, nós precisamos investir mais nesta direção. Se é que queremos evangelizar uma nova geração que não acredita nas instituições, que não tem ideia o que é realmente um lar, o que é estrutura familiar. Para eles, essa questão muito densa, muito assim, apertadinha, muito chegueia, é estranho. Basta ver, se você fizer uma leitura do que é um point. É cada um por si se chacoalhando com a música de 3 quartos estilo, cada um com o seu copo de o que ele estiver bebendo, e cada nicho conversando o que quer. Quer dizer, é um agrupamento das expressões individuais. E se a igreja não souber trabalhar isso, nós vamos atingir somente um nicho da população e não o todo. Qual é a minha visão de futuro? Como eu vejo a igreja daqui para frente, daqui para o amanhã, eu anotei aqui o meu pensamento. A princípio, deixa eu ser bem honesto, eu tenho uma visão muito positiva, ok? A igreja, não estou falando de instituição, mudem a terminologia, eu não estou falando de Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Católica, Luterana, Presbiteriana, Anglicana. O que eu estou falando? De uma comunidade transformada pelo Evangelho, cheia do Espírito Santo. Contra esta comunidade, as portas do inferno nunca prevalecerão, porque senão o Senhor Jesus vai ser o maior mentiroso do século. Ora, não tenho registros de que ele tenha mentido uma só vez. Então, eu creio na eficácia de uma nova forma que vai surgir, não na forma. A forma nova será a expressão nova de uma nova geração, que rompeu com a institucionalidade da minha geração. Eu sou da geração hippie, nós éramos uma transição para o que hoje existe. Ora,
Por que eu digo isso? Onde é que está meu embasamento? Muito simples. E me permita ler isso para vocês, que nós dificilmente mencionamos, e quem sabe um dia eu pregue sobre isso num culto. Lucas 14, 21 a 23, quando Jesus fala a parábola dos que foram convidados para a grande festa. E ali ele diz o seguinte, diante da negativa de muitos, ok? Primeiro teve um grupo que se negou, e daí ele diz, diante disso voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo, sai agora para as ruas e becos. Cuida essa palavra. Para. Ele foi específico para onde deveria ir. Ruas e becos da cidade e traze. Olha a palavra. Traze. Para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe relatou. Tudo que o Senhor mandou está feito conforme tua vontade, mas ainda há lugar. E daí então ordenou o Senhor ao seu servo. Cuida o que ele ordena agora. Veja como é imperativo. Ide por vários caminhos e atalhos. Não são estradas oficiais. Vários caminhos e atalhos. E os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu creio nesse mover de Deus que vai constranger. Será quase que Deus vai fazer sombra sobre a humanidade e constrangê-los contra o seu próprio raciocínio, que é hora que o tempo se abrevia, que é tempo de se converter. Por isso eu creio numa nova geração, por isso eu dou espaço para eles pregar. É por isso que eu acredito numa igreja sem formalidades, mas que saiba expressar, não emocionalismo, que saiba expressar não seu desdém institucional, não, que saiba expressar a pessoa do Espírito Santo, porque é Ele que convence o ouvinte do seu pecado, que convence do juízo e da justiça. Quando Ele tem espaço, quando Ele tem direito de fazer o que Ele precisa fazer, esta igreja nenhum demônio segura, muito menos governos, culturas, instituições afins. Esta é a igreja vencedora. Isto que eu creio, é isto que eu espero, e para lá que eu estou olhando. E, gente, quando isso acontecer, eu estarei talvez de bengala, lá sentado, mas estarei aplaudindo vocês na sua chegada.